É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os tipos de rochas. Bom, basicamente as rochas são classificadas em 3 tipos: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos ver mais um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira que a gente vai estudar são as rochas magmáticas. Esse nome lembra alguma coisa? Magmáticas. Se lembram do magma que a gente encontra lá no manto? Lembra que a gente estudou o interior do planeta, núcleo, manto, crosta? Lá no manto a gente tem o magma. E lembra que a gente estudou sobre vulcões, o vulcanismo? Pois é, quando o vulcão entra em erupção e esse magma ele atinge a superfície terrestre, quando ele se resfria, ele forma rochas. E essas rochas são chamadas de rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas. Então, as rochas magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento do magma. Então, tá aqui um vulcão em erupção. Quando esse magma ele se resfria de uma forma lenta, a gente tem a formação do granito, por exemplo. E quando esse magma ele se solidifica de forma rápida, a gente tem um outro tipo de rocha que a gente chama de basalto. Tanto o granito quanto o basalto são rochas magmáticas. E aqui eu trouxe para vocês umas imagens de granito. Aposto que vocês já devem ter visto em algum lugar granito. Ele é muito utilizado na fabricação de pias, pisos. Aqui é ele polido já, né? E aqui é a rocha. É ele na sua forma bruta. Pode ter diversas colorações, né? Meio rosa, mais branco, cinza, né? Ele é composto de minerais como quartzo, feldspalto, mica e é utilizado na fabricação de monumentos, no revestimento de prédios, paredes, mesas, pias, muros, dentre várias outras utilidades. E o basalto, né? O basalto é essa rocha aqui um pouco mais escura. Ela é bastante utilizada na construção de calçadas, né? Tem essa calçada famosa aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, que é feita de basalto. Essa parte escura são rochas basalto, né? Rochas magmáticas. E o basalto, ele geralmente apresenta essa coloração mais escura, podendo ser preta, cinza ou até mesmo castanha. Ele é rico em ferro e magnésio e é utilizado na construção civil, na fabricação de pisos, revestimentos, paredes, na pavimentação de estradas, asfalto também, né? Bom, então a gente viu um pouquinho sobre as rochas magmáticas. Agora a gente vai estudar as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas pela decomposição e pela desintegração de outras rochas. Ou seja, outras rochas vão se fragmentando e dando origem a outras rochas. Vamos lá dar uma olhadinha no esquema. As águas das chuvas e dos rios e os ventos desgastam as rochas, transportando sedimentos a outros locais onde se depositam em camadas. Os sedimentos acumulados são compactados, fazendo com que eles se unam uns aos outros. É possível também que outros minerais se depositem entre os sedimentos, auxiliando na união e na formação da rocha. Então, a gente tem aqui vários agentes físico-químicos, né, batendo aqui nessa rocha, como a água da chuva ou os ventos que vai desgastando. Percebam que essa rocha vai se sedimentando e caindo aqui, né, formando camadas de sedimentos, formando as rochas sedimentares. Aí, 2 exemplos de rochas sedimentares. Pessoal, essas rochas, elas têm uma cara bem característica, que é, quando você olha para uma rocha dessa, você já sabe que ela é sedimentar,
porque muitas vezes a gente consegue ver os depósitos de sedimentos muito bem formados. Percebam nessa imagem de uma rocha sedimentar que eu coloquei aqui no fundo do slide? Olha aqui foi depositado um sedimento mais escuro, aqui um sedimento um pouco mais claro, e assim sucessivamente. Ela tem essa carinha mesmo, né, de vários depósitos de diferentes sedimentos. Aqui a gente tem rochas calcárias, né? Elas são compostas basicamente de carbonato de cálcio e podem apresentar coloração cinza, amarela ou preta. Essas rochas, elas podem ser formadas a partir de conchas, a partir de seres vivos, principalmente os marinhos, como corais, algas. Além disso, tais rochas podem ser resultantes da precipitação do carbonato de cálcio, como é encontrado em algumas cavernas. O calcário, um tipo de rocha calcária, é utilizado na indústria metalúrgica para corrigir a acidez do solo e é essencial na construção civil, porque participa da produção do cimento e da cal. Então, o calcário é um tipo de rocha sedimentar. Outro tipo de rocha sedimentar é o arenito. Lembrem-se que eu contei para vocês que a gente consegue ver essa característica bem dos sedimentos depositados. O arenito a gente consegue ver bem isso. Olha só, várias camadas de sedimento, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de fósseis, né? Os fósseis, eles são vestígios, marcas ou impressões de seres vivos que existiram na Terra há milhões de anos. Geralmente a gente encontra os fósseis nessas rochas sedimentares. Vamos lá então ver o esqueminha da formação dos fósseis. Quando um ser vivo morre, ele é depositado sobre uma superfície no ambiente, como no fundo do mar. E esse local vai receber sedimentos que vão se depositar sobre esses restos daquele animal que antes era vivo, né? Então, camadas sucessivas de sedimento vão se depositando em cima daquele animal morto, aprisionando os restos do ser vivo entre as camadas de rochas sedimentares. Inicia-se assim a formação dos fósseis. Os fósseis ficam preservados ao longo de milhares de anos entre as camadas das rochas sedimentares e podem ser estudados após a remoção dessas camadas. Existem vários estudiosos que pesquisam os fósseis, né, para entender um pouco sobre como que era a vida aqui na Terra há alguns milhares de anos atrás e também para entender um pouco mais sobre a evolução dos seres vivos. Aqui é um outro tipo de formação que é também de rocha sedimentar, né? Rocha calcária, como a gente viu, aquela rocha branca, essa rocha aqui, que forma estalactites e estalagmites, né? Essa é uma representação de um lugar que chama Lagoa Azul, né? Lago Azul, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O município de Bonito ele fica localizado a 290 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é um importante ponto turístico. É um dos lugares mais lindos do nosso país. Entre as atrações da região estão as cavernas. Lá tem bastante cavernas com formações geológicas que datam milhões de anos, né? Isso aqui se formou há muitos anos atrás, né? Foi necessário um longo processo para que essas estalactites se formassem aqui, né? Estalactites são essas formações provenientes do teto e estalagmites são aquelas provenientes do chão. As rochas em Bonito, elas possuem carbonato de cálcio em sua composição. A precipitação desse mineral resulta na formação de estalactites e estalagmites, que são exemplos de rochas calcárias. Então, a gente tem estalactites e estalagmites como exemplos de rochas calcárias. E por último, mas não menos importante, a gente tem as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são rochas que são rochas transformadas, né? Metamórficas, metamorfose.
né? A gente consegue associar esse nome a essa metamorfose que quer dizer mudança. Rochas magmáticas ou sedimentares submetidas a grande aumento de pressão ou de temperatura sofrem alterações em sua estrutura e textura, formando rochas metamórficas. Em alguns casos, pode ocorrer alteração da composição mineral das rochas. E aqui a gente tem um esquema de como que se formam as rochas metamórficas. Então, a gente viu que as rochas metamórficas, elas têm sua origem na transformação de outras rochas, quando submetidas a certas condições de umidade, calor, pressão, lá no interior da Terra. Se lembram que o interior da Terra ele tem bastante pressão e é muito quente? Pois bem, esse calor e essa pressão transformam as outras rochas em rochas metamórficas. E aqui alguns exemplos de rochas metamórficas. Vocês já ouviram falar do Pão de Açúcar? Aquele morro, aquele monte bem grandão que a gente tem de rocha lá no Rio de Janeiro? Então, o Morro do Pão de Açúcar, lá no Rio, ele é formado por rochas metamórficas, né? Ele é uma formação de rochas metamórficas. E aqui eu trouxe alguns exemplos, como mármore, ardósia. A ardósia é uma rocha metamórfica muito utilizada na fabricação de pisos. A gneiss, né? Então, mármore, gneiss, ardósia são alguns exemplos de rochas metamórficas, né? Rochas que sofreram transformações para serem o que são hoje. Rochas metamórficas. Então, pessoal, basicamente as rochas são aglomerados de minerais e que estão aí presentes no nosso dia a dia. Basta a gente se atentar e observar bem ao nosso redor. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!